Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 14, o 14º capítulo do livro de Isaías. E hoje eu vou ler ele na Bíblia de Estudo Scofield, uma Bíblia cuja tradução é a Almeida Corrigida e Fiel. Isaías 14, nesta tradução, começa com um subtítulo que diz A Alegria de Israel pela derrota da Babilônia. Versículo 1 diz o seguinte: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá, por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e a dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, e dirás: Como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O subtítulo diz: Israel zomba do rei da Babilônia derrotado. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: Tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. A queda de Satanás por causa do seu orgulho e rebeldia. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem e te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? A destruição da Babilônia. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Julgamento da Assíria. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre a toda a terra, e esta é a mão
que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Julgamento da Filístia. No ano em que morreu o rei Acaz, foi dada esta sentença: não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressores do seu povo nela encontrem refúgio. Leitura de Isaías, capítulo 14. Separei aqui alguns comentários. O primeiro deles, na Bíblia de Estudo Andrews, um comentário inicial a respeito do capítulo todo, que diz que, assim como várias sessões proféticas do livro de Isaías, este capítulo vislumbra o futuro e profetiza o sofrimento histórico causado pela opressão e pelo cativeiro babilônico, além de predizer seu fim. A inversão de destinos pode ser observada por meio da descrição imaginária do submundo, no hebraico Sheol, termo traduzido por além neste capítulo. Os reis derrotados sentam-se em tronos, ao passo que o tirano monarca babilônio se deita em uma cama de vermes. Vários aspectos do texto comunicam um estado de humilhação profunda. Não há funeral nem honra para esse tirano. Além disso, a passagem vai além dos eventos históricos e aborda realidades metafísicas, especificamente a queda de um anjo que cobiçava a autoridade divina. A queda desse anjo orgulhoso é retratada de forma vívida, com linguagem poética dramática. Esse ser decidiu-se por usurpar o status de Deus e almejava ocupar a posição mais elevada acima das estrelas do céu, que é uma metáfora para os anjos, mas Deus o rebaixou. Em um outro comentário aqui, faz referência à expressão estrela da manhã, que literalmente significa ser brilhante filho da alva. Também conhecido por Lúcifer, nome cunhado pela Vulgata Latina, que significa portador de luz. Jesus parece ecoar este texto em Lucas 10:18, no qual os termos empregados aqui para se referir ao rei da Babilônia são usados em referência a Satanás. Na Bíblia de Estudo NTLH, também há comentários relacionados ao capítulo 14, o primeiro deles relacionados aos versículos 3 e 23, que diz que esta é uma segunda mensagem contra a Babilônia, numa perspectiva um pouco diferente. Deus promete destruir a Babilônia e pede que, no dia em que o seu povo ficar livre da escravidão, zombe do rei da Babilônia, recitando o cântico ou poesia que aparece nos versos 4 a 21. Ezequiel 28, 11 a 19 é um trecho bastante parecido com este. E um comentário relacionado aos versículos 24 a 27, que diz: o pano de fundo dessa mensagem contra a Síria parece ser o mesmo do capítulo 10, dos versículos 5 ao 34, e os versículos 28 ao 32 tem um comentário que diz que o pano de fundo dessa mensagem parece ser um período em que os filisteus ficaram livres do domínio dos assírios e talvez até estivessem organizando uma rebelião para se livrar deles definitivamente. O profeta anuncia que, apesar do alívio passageiro, a situação iria ficar muito pior e desencoraja qualquer participação do seu povo numa trama daquelas. E por fim, separei aqui também, na Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, um comentário também ao capítulo 12, nesse caso aqui ao versículo 12, que diz o seguinte: confusão e mistura de regime secular e espiritual acontecem quando os elevados espíritos presunçosos querem mudar e corrigir o direito civil de forma autoritária e dominadora, quando eles não têm nenhuma ordem nem autoridade para isso, nem de Deus, nem de homens. O mesmo acontece quando príncipes e senhores espirituais ou seculares querem modificar ou corrigir de maneira autoritária e ditatorial a palavra de Deus, querendo eles próprios ordenar o que se deve ensinar ou pregar, ainda que isso lhes seja proibido
tão bem como ao mais insignificante mendigo, pois isso significa que eles mesmos querem ser Deus e não querem servir nem ser subordinados à palavra de Deus. Antes, a exemplo de Lúcifer, querem ser iguais a Deus, sim, superiores a Deus. Tudo isso provém do desgraçado pecado original, uma praga inata, um veneno implantado desde a origem e da descendência paterna de Adão, quando o diabo o infectou e envenenou com a palavra que lhes dirigiu: sereis como Deus. Essa daqui foi a leitura de Isaías capítulo 14, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.